Hoje eu vou mostrar para você a receita de um pão muito macio, um pão de cebola. Esse pão tem um pequeno segredo que faz toda a diferença. Vamos lá? No liquidificador colocamos a cebola, que está picada em cubos grosseiros, vai bater mesmo. Vamos colocar 2 ovos inteiros. Aqui vai o segredo que eu tinha comentado, que é alho. São 2 dentes de alho que eu passei por água fervendo 2 vezes para tirar um pouquinho do ardido dele para entrar na massa. Isso vai dar um aroma e um gosto muito especial no pão de cebola, que não é uma coisa tão incomum. 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, meia colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos bater isso bem até que ficar tudo muito bem incorporado. Num bowl colocamos a farinha de trigo, são 4 xícaras, e 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos misturar a parte seca de nossa receita. Vocês já estão entendendo o que vai acontecer, né? Em cima dessa mistura, vamos colocar o líquido que nós preparamos e mexer bem. Aqui tem 4 xícaras de farinha. É bom você deixar um pouco de farinha do lado, porque se a sua farinha for uma farinha forte, essa quantidade de líquido vai dar o ponto certinho do pão que vocês vão ver daqui a pouco. Se ela for uma farinha fraca, eventualmente a gente vai ter que completar com um pouquinho mais de farinha. Vamos ver o resultado que vai dar essa aqui. Depois que nós, com a ajuda da colher de pau, incorporamos os ingredientes, está na hora, daquela hora que vocês sabem que eu sempre falo que eu gosto muito, que é a hora da mão na massa. Na minha cabeça, a única maneira que me dá a ideia de se a massa está num ponto ou não, é colocando a mão. Aqui, por exemplo, ela está muito mole. Então, para essa farinha que eu estou usando, nós vamos precisar de mais um pouquinho de farinha. E aí nós vamos acrescentando aos poucos, até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês depois. Bom, esse aqui é o ponto da massa. Aqui eu tive que usar quase que 1 xícara a mais, até que a massa comece a ficar nesse ponto, pegajosa, mas que solte da sua mão, lentamente. Não cai como no começo, quando você viu que ela estava quase líquida. Esse é o ponto. Aqui nós vamos levar para a bancada e sovar. É uma maneira de sovar um pouco diferente das que a gente faz normalmente com pão mais seco. Esse é um pão bastante hidratado. Uma bancada bem enfarinhada. Vamos pegar a massa que a gente fez e jogar aqui em cima para a gente poder sovar. Vejam bem que a massa é uma massa bastante hidratada, bem mole, bem pegajosa. Para massas tão mole e pegajosas assim, a maneira de sovar é um pouco diferente do tradicional. A gente tenta pegar de um lado, bate, pega mais do lado de novo, bate, sempre no 1/3 da massa, para que 2/3 a gente sove e vai rodando. Isso vai ser feito até que essa massa comece a soltar dos dedos e que ela venha, cada vez que você levante, ela venha toda junto com a massa, sem ficar tudo isso colado no fundo. Então isso leva tempo, é paciência. Eu vou batendo aqui, daqui a pouco a gente mostra de novo. Agora, com a massa quase no ponto, dá para a gente mostrar melhor como é a sova. Joga, abre, pega 1/3, bate os 2/3, roda a mão, bate os 2/3, roda a mão, e assim a gente vai. No começo, a impressão que você vai ter é que isso não vai dar certo, que a massa não vai nunca soltar da sua mão. Preocupa não, é assim mesmo. Todo caso, se começar a demorar demais, você achar que deve botar um pouco mais de farinha, põe, mas cuidado.
aos poucos, para a massa não perder a característica principal dela, que é exatamente a hidratação. E tem outra coisa também. Vai que hoje você tinha série de braços na academia e não conseguiu ir. Chega em casa, faz um pão desse. Eu estou aqui suando que só. Meu exercício de braço hoje está feito. E a gente vai até que a massa não fique mais grudada na mão. Quando você levanta, ela solte. Essa é a ideia. Ó. Em seguida a gente bota um pouquinho de farinha por cima do bolo e com a ajuda de uma espátula e com a mão umedecida a gente vai tentando fazer uma bola com a massa. A espátula ajuda muito nesse movimento. Com as mãos úmidas para ajudar, a gente transfere a massa de volta para o bowl e ela vai ficar aqui descansando, fermentando durante 1 hora. 1 hora fermentando, eu gosto de botar dentro do forno desligado, fechado e coberto com um paninho úmido. Cresceu e cresceu bastante. Nós vamos agora então dar forma aos pães. Tirar do bowl, devolver para a bancada enfarinhada. A massa realmente está bem bonita. Tirar um pouquinho do gás. E agora vamos dividir em partes iguais. Aqui eu vou fazer uns 10 pãezinhos, 12 pãezinhos. Com a ajuda daquela espátula que a gente usou ainda há pouco, vamos dividir em partes aproximadamente iguais. Dividido nas 12 partes, vamos formatar os pães. Então, vamos bolear daquela maneira que a gente gosta de fazer, passando a borda para dentro até formar a bolinha e depois com a mão aberta, os dedos em concha, um pouquinho de farinha e o pãozinho fica pronto. Os pães formatados vão ficar descansando em torno de meia hora até dobrar de volume. Depois de meia hora, os pães já dobraram de volume. Nós vamos fazer passar uma coberturazinha com que a gente misturou aqui um ovo, 4 colheres de leite e vamos passar na superfície dos pães para dar uma cor mais bonita. Depois de todos eles cobertos, nós vamos levar para assar um forno a 180 graus, em torno de 30 minutos até eles ficarem bem moreninhos. Cobertura. Em cima, um pouquinho de orégano. Isso além de dar mais um aroma interessante, enfeita e dá um gostinho bom também. Bom, ficou pronto, acabou de sair do forno, nossa fornada está pronta. Os pães ficaram muito bonitos, estão bem macios. Vamos abrir um deles para a gente ver como é que ficou. Olha que miolo bonito, ó. Muito, muito macio. Realmente vale a pena. O aroma que está vindo desse pão, porque cheirinho de pão já é uma coisa muito gostosa. Você imagina, além do cheirinho do pão, o cheirinho de cebola e alho, tá? Realmente é fantástico.